Mais uma vez saudar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia, mais uma vez eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres, até aqui nos ajudou o Senhor, e nesta noite Deus tem mais uma palavra para o meu, para o teu coração. Gênesis capítulo 22, glória a Jesus. Não quero ser cansativo aos irmãos, aleluia, tenho certeza que, aleluia, em poucos minutos, em poucas palavras, aleluia, o Espírito Santo vai capacitar os irmãos a entender, a compreender esta palavra. Amém? Capítulo 22, irmãos. Capítulo 22. Aleluia. Diz assim a palavra santa do Senhor, versículo 3 e o 4. Versículo 3 e o 4. Glória a Deus. Diz assim. Aleluia. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Glória a Deus. Amém? Só esses 2 versículos. Vamos orar, irmãos, pedir para Deus falar com a gente nesta noite. Aleluia, Senhor nosso Deus, aqui estamos reunidos mais uma vez nesta casa de oração, na Tua santa presença, Senhor. Fala conosco mais uma vez por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim oramos, assim Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Para sentado no graças a Deus, que Ele é bom. Aleluia. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero nesta noite abençoada e sagrada, falar com pessoas que Deus tem um projeto. Eu quero nesta noite falar com pessoas que Deus Ele tem um plano, Ele tem uma grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, existem pessoas que Deus escolheu simplesmente para ser salva. Simplesmente para passar teus anos e anos na terra, viver muito tempo na terra servindo a Deus assim, cultuando, amém, irmãos? Indo para a igreja, voltando, aleluia, e dando bom testemunho, se preparando aí, né, aleluia, pessoalmente para um dia morar na eternidade, aleluia. Mas nesta noite abençoada e sagrada, irmãos, eu quero falar com pessoas, aleluia, quero falar na direção do Espírito Santo, com pessoas que Deus tem uma obra, e a obra não é pequena, a obra é grande. Eu não sei se esta obra, aleluia, que nesta noite é comigo, ou com algum de vocês que estão aqui na minha frente, sentado ouvindo esta palavra, mas eu quero falar nesta noite com pessoas que Deus tem uma obra, e a obra não é pequena. Meus amados irmãos, aleluia, aqui nesta passagem, a Bíblia vai falar de um homem chamado Abraão. Um homem, meus amados irmãos, que ele passou por momentos difíceis na vida. Quando Deus escolheu este homem, meus amados irmãos, a primeira palavra de Deus que ele ouviu foi o seguinte: o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, será que foi fácil ouvir esta palavra de Deus? Sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mandar. Será que é fácil ouvir, aleluia, uma palavra dessa e obedecer, irmãos? Se eu perguntar para vocês, é fácil? Vocês vão dizer, não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente quer ser usado por Deus, se a gente quer ser abençoado por Deus, vamos obedecer, irmão. Existem pedidos de Deus, existem ordens de Deus para mim e para você, que nem tudo é fácil. Mas você quer triunfar, quer ser abençoado, quer ser usado, então obedeça. Aleluia, vai causar um pouco de sofrimento, porque existem pedidos de Deus que é pesado.
Louvado seja Deus. Mas quando ele disse para Abraão: sai-te da tua terra, aleluia, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mandar, aleluia. É difícil, mas também não é tão difícil, porque não se trata de morte. Mas era difícil, porque separar da parentela, deixar a família não é fácil. Aleluia. Se de hoje para amanhã o Senhor me enviar para, sei lá, irmãos, fora do estado de São Paulo, ou que seja, né? Aleluia, uma cidade bem longe de Tietê. Eu tenho meus pais vivos, tenho irmãos, a minha família mora nesta cidade. Será que vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Eu vou enfrentar o quê? Eu vou enfrentar solidão. Foi o caso de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, o Senhor que conhece todas as coisas, esperou uma coisa. Mas que coisa que Deus esperou? O Senhor esperou o pai de Abraão falecer primeiro. Ele faleceu em Harã. E após o falecimento de Terá, o pai de Abraão, após ele falecer em Harã, aleluia, agora aí vem a voz de Deus: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mandar. Aleluia. Eu não sei, meus amados irmãos, o que Deus vai pedir para você, para mim, para depois a gente receber a nossa bênção, para depois a gente receber a nossa vitória. Não sei o que Ele vai pedir, mas se Ele pedir uma dura coisa, a pergunta é: aleluia, você vai obedecer? Se Ele pedir para mim uma dura coisa, a pergunta é para mim também: será que eu vou obedecer? Porque existem pedidos estranhos da parte de Deus. Mas Abraão, ele ouviu esta dura mensagem e obedeceu. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o pai dele falece, mas ao invés de pegar só a tua esposa, aleluia, e viajar, aleluia, ele pegou também o teu sobrinho Ló. É justamente por isso que muito ele sofreu, meus amados irmãos, quando ele volta do Egito. Aleluia. Primeira prova: sai da tua terra e da tua parentela. Segunda prova: quando ele volta do Egito, meus irmãos, houve confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É um sofrimento ou não é você ver contenda perto de você? É sofrimento. Você não quer ver isso. Mas o segredo é fazer as coisas certas. Louvado seja Deus. Veja, meus irmãos, que quando ele separou de Ló, é que as coisas melhoraram para o lado dele. Precisou se separar. O que eu vejo com isto? Aleluia. Sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, então não estava certo. Ló está no meio. Quem pode dizer amém? Então não estava certo, Ló está no meio, porque Ló era o teu sobrinho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele passou por muitas provas, passou por momentos difíceis, levando consigo uma mulher chamada Sarai, aleluia, estéril, aleluia, não podia ter filho, é outra luta. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas Deus pediu algo tão fácil para ela, algo tão fácil, e ela achou pesado, ela achou difícil obedecer. Algo tão leve, tão fácil, o Senhor pediu para tanta gente, eles não quiseram obedecer, e até agora estão sem a bênção que Deus planejou, e ainda planeja para elas. Porque, aleluia, os planos de Deus em nossa vida, aleluia, Deus não jogou fora os planos que Ele tem para a nossa vida. Ainda está nas mãos de Deus, só falta uma coisa, aleluia, você obedecer aquilo que Ele te pediu. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Só falta isto. É como se, aleluia, você desse mais um passo e você receberia, ou seja, você recebe a tua bênção, você recebe a tua vitória. Abraão, ele foi provado, coisas difíceis o Senhor pediu para ele. Ele chega, meus amados irmãos, aleluia, lá para os lados de Betel,
ao lado sul. Louvado seja Deus. Quando ele chega naquelas terras, estava acontecendo que, aleluia, tinha fome naquela terra. Outra luta, fome na terra. Foi a partir desse momento que ele foi até o Egito. Aleluia. Meus amados irmãos, foi quando ele voltou do Egito, aleluia, que precisou se separar do teu sobrinho. Coisas difíceis. Eu estou nesta noite abençoada e sagrada, irmãos, falando com muita gente. Eu tenho certeza, falando com muita gente que Deus pediu algo para ele. E algo que não é tão difícil de obedecer, e ela não quis obedecer. Ele não quis obedecer, e ele tem algo para receber de Deus. Ele pediu algo para Deus, e Deus quer dar este algo para ele, mas está faltando uma coisa: obedecer. Dar para Deus aquilo que ele pediu. Aleluia. Glória a Jesus. Quem nesta noite aqui está disposto a obedecer quando o Senhor te pedir? Diga amém. Amém. Você tem uma bênção, você tem uma vitória. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, no capítulo 22, Deus vai ao extremo. Agora o Senhor, meus amados irmãos, aleluia, em nossos provérbios, aleluia, Ele passa do limite, porque Ele é Deus. Ele vai ao extremo. Neste pedido que Ele faz para Abraão, no capítulo 22, Ele vai ao extremo. Ou seja, meus irmãos, agora a cruz de Abraão, aleluia, meus amados irmãos, aleluia, passou, ficou em excesso o peso desta cruz. Que coisa tremenda. O Senhor vai, aleluia, e leva Abraão agora, meus amados irmãos, aleluia, em uma prova terrível. O Senhor agora, aleluia, leva o teu servo ao extremo. Por isso que diz aqui no versículo 20, o capítulo 22, versículo 1, e aconteceu depois destas coisas, mas que coisas? As provas passadas, até o capítulo 21, uma das provas, mas quando chega no capítulo 22, diz, e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Depois de algumas provas, no capítulo 22, versículo 1, o Senhor agora anuncia para ele mais uma luta, mais uma prova. Isso aqui é uma prova extrema, é uma prova muito grande. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão, a palavra tentou Deus Abraão, quer dizer, significa, e provou Deus a Abraão, porque Deus não tenta ninguém. Nós precisamos saber discernir a palavra. E provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Aí o Senhor fala com ele no versículo 22, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Quanta luta, quanta prova, quanto pedido pesado. Agora aqui, meus irmãos, agora aqui, eu vejo pela fé, lá no interior de Abraão, lá no íntimo do coração de Abraão, um profundo gemido. Ele amava o seu filho. Meus amados irmãos, ele amava Isaque, só que o amor de Abraão era maior pelo Senhor. Glória a Deus. Estão entendendo, igreja? O amor dele era maior pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus pede o filho dele. O Senhor nunca pediu sacrifício humano. Nunca. Quem já pediu foi os deuses pagãos, conforme registra a Bíblia Sagrada. Mas o nosso Deus vivo não. Ele é vida. Ele é o Salvador. Isso aqui é uma prova extrema, algo terrível, algo pesado. O Senhor estava ali provando a fidelidade de Abraão.
Irmãos, e quantas vezes Deus pediu para mim, para você, coisas leves, coisa fácil de obedecer, e a gente não tem tido força, a gente não tem conseguido. E aqui Deus pede coisa pesada para Abraão. Já não foi fácil as primeiras coisas que Deus pediu, ele obedeceu, e agora chega aqui no momento mais difícil, meus irmãos. A mensagem mais difícil que ele ouviu de Deus é essa parte aqui, ó. Toma o teu filho, o teu único, e oferece para mim o holocausto. Em outras palavras, mata ele, oferece em holocausto para mim. Oferece em sacrifício. Que prova terrível, irmão. Aleluia. Aí no versículo 3 vai dizer: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ele ouviu à noite esta mensagem, e de madrugada ele se levanta. E ali ele pega a barra do jumento, arreou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha, ou seja, rachou a lenha para o holocausto. Ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, no versículo 3. Irmãos, houve luta naquela casa. Não da parte de Abraão, quer dizer, estava acontecendo dentro dele sim uma luta, algo difícil. Só que Abraão estava capacitado. Deus conhece o coração capacitado. Deus sabe, aleluia, o tamanho da tua fé. Então o Senhor não vai pedir qualquer coisa para mim e para você. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus porque Ele tem pedido até aqui, irmão. É algo leve, é algo fácil de obedecer, irmão. E às vezes coisas pequenas estão por cima de nós. Estamos dominados por coisas pequenas. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. A única coisa que Ele pede para nós é para a gente obedecer teus mandamentos. Ele pede para nós obedecer os teus mandamentos, andar na presença dele, irmão. Isso não é difícil, não é pesado. Basta um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de calo no joelho, momento de jejum. Você que pode, aquele momento do teu almoço, almoça um pouquinho mais tarde, ofereça jejum para Deus. Aleluia! Fica ali sacrificando a carne, falando um pouco com Deus. Depois você entrega o jejum e vai se alimentar. Porque aqui, meus irmãos, Deus pediu coisas pesadas para Abraão. Mas Abraão obedeceu. Mas que luta que houve naquela casa fora, o interior do corpo de Abraão. Irmãos, ele não acordou a tua esposa para dizer: estou saindo com Isaque. Não acordou. Deixou a esposa na cama, pegou o filho, pegou os moços, aleluia, e pela estrada, viajou. Agora imagina quando a esposa dele acordou. Cadê Abraão? Cadê os servos de Abraão? Cadê o menino? Cadê o adolescente, o jovem Isaque? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A preocupação entrou no coração daquela mulher, porque ela sabia que Abraão era capaz de tudo para agradar o Senhor Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no versículo 4: ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 4. Irmão, todos querem receber uma revelação. Todos querem ter uma visão de Deus, mas elas querem ter revelação boa, visão boa. Só que o caso de Abraão aqui, irmãos, esse versículo 4, no terceiro dia de viagem, ele levanta os teus olhos e ele vê o lugar de longe. Ele viu, meus irmãos, a montanha, aquele monte nos territórios de Moriá. Quando ele viu aquele monte, imediatamente o Espírito Santo, é como se falasse para ele: é bem lá que você vai subir e oferecer o holocausto do teu filho para mim. Será que esta visão, será que esta revelação, será que é fácil de encarar, irmão? Será que é fácil de enfrentar uma visão dessa, irmão? Eu vejo pela fé o coração de Abraão gemendo,
o coração de Abraão derramando lágrimas, o coração de Abraão doendo, mas o alvo dele era agradar a Deus. Quantas pessoas ignoram a palavra, irmão? Para ela tanto faz como tanto fez. Senhor. E quer ser abençoado, quer triunfar. Abraão sempre valorizou o Senhor, sempre valorizou a tua palavra. E ele estava disposto a obedecer. Ele estava já viajando muito triste. Ele estava já quebrado, porque levando um filho para oferecer em sacrifício. Se fosse você, qual seria, aleluia, a tua posição? Essa tua viagem seria uma viagem feliz ou triste? No caso de Abraão, os dois conteúdos, ou seja, as duas palavras, feliz e triste ao mesmo tempo. Aleluia! É semelhante ao homem que prega a doutrina. Ele olha para a cara do irmão que está com a vida fora do altar e ele tem que falar. A pessoa gosta ou não, ele tem que falar. Então desse lado ele fica triste, mas do outro lado ele fica alegre porque está obedecendo ao teu Senhor. Está pregando o evangelho do Senhor. Está na esperança de ver fruto na vida daquele irmão que está com a vida fora do altar, porque há poder na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, não foi fácil quando ele viu ao terceiro dia, aleluia, aquele lugar. Mas aí no versículo 5 vai dizer: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós, no versículo 5. Sofrimento com convicção. Tem pessoas que sofrem sem convicção. Mas eu tenho que fazer isso para agradecer a Deus. Mas será que eu vou receber a minha bênção? Será que eu vou receber a minha vitória? Será que vai acontecer? Mas esta palavra será não se encontrava no coração de Abraão. Esta palavra será não pode se encontrar no meu nem no teu coração, porque este será impede o trabalhar de Deus. Olha a convicção de Abraão, meus irmãos, aqui no versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos, ou seja, voltaremos para vós. Ora, Deus pediu para ele subir lá em cima, preparar um altar, e sacrificar Isaac, era matar Isaac, tirar a vida de Isaac, ela não é? Mas ele disse para os moços: não, nós vamos subir lá em cima, vamos adorar. E quando a gente terminar o culto de adoração lá em cima, a gente desce para vocês outra vez. Chegaram ao pé do monte, ficou lá os moços e jumento. Abraão fende a lenha, racha a lenha, faz aquele feixe de lenha, joga na cruz, nas costas de Isaac. Aquela lenha estava tipificando a cruz que Cristo carregou por mim e por você. Ele obedeceu duras mensagens de Deus Pai, carregou a pesada cruz nos ombros. Isaac estava tipificando o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não rejeitou a cruz, não tentou fugir. Tinha tanto poder, ele tem poder. Ele podia clamar o Pai e o Pai enviar legiões de anjos e exterminar o inimigo, mas ele veio para se manter calado, alcançar as almas, derrotar os inimigos. Fendeu a lenha, jogou nas costas de Isaac. Agora eles começam a subir o monte. Creio que não era uma subida leve, creio que o monte era bem alto, o Monte Moriá, aonde se encontra hoje o templo em Jerusalém. O templo em que, aleluia, foi construído, aleluia, por Salomão. Para quem não sabe, em Moriá, exatamente naquele lugar, aonde, aleluia, era para ser sacrificado, aonde Deus ali provou Abraão, ali é o local do templo, até no dia de hoje.
Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, e naquele momento, aleluia, lá vai Isaac subindo. Aleluia! Querendo chegar um tanto cedo, lá vai ele subindo. Agora os pássaros sobrevoando, cânticos de grilo, coloridos de borboletas, mas nada disto, aleluia, trazia alegria para o coração de Abraão em respeito ao teu filho. Ele não conseguia se alegrar porque sabia que estava chegando a hora, e ele, não é que ele tinha, ele queria obedecer a Deus. Não é que ele tinha que obedecer, ele queria. Glória a Deus, aleluia. É como se eu falasse, aleluia, hoje eu tenho que ir no culto. Ter que ir no culto não agrada a Deus. A gente quer ir no culto. A gente quer abrir o coração. Aleluia. A gente não quer fazer um sacrifício de tolo. Deus, aleluia. Eu quero ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Chegou ali, meus amados irmãos, aquela situação, velhinho subindo, triste, acabado. Mas ele queria oferecer o que Deus pediu. O filho da tua velhice. Meus amados irmãos, e chega lá em cima. Prepara o altar. Pega o menino. Amarra o menino. Coloca em cima do altar. Meus amados irmãos, e ele pega o cutelo, algo cortante. Ele pega o cutelo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O menino Isaac, sendo um jovem, ele podia muito bem revidar com o pai, é ou não é? E de força física e dar no pé. Quem concorda comigo? É ou não é? Só que Isaac tipificava o Senhor Jesus Cristo, irmão. E Abraão tipificava o Deus Pai. Senhor, glória a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, obediência de ambas as partes. E naquele momento ali, meus amados irmãos, ele levanta o cutelo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, e quando ele desce aquele cutelo para imolar, para cortar o filho, aleluia, ele ouve uma voz lá do céu que diz: Abraão, não faça tal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Canta, manavassúria. Não faças tal, porque agora eu sei que você é sincero. Você é meu servo. Agora eu sei que você é capaz de fazer tudo por mim. Aleluia. A palavra de Deus é fácil, irmão, de entender e compreender. Aleluia, aleluia. Não é difícil. Meu Deus. Abraão, aleluia, escutou aquela voz, olhou para cima. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Meu Deus. Eu imagino o coração de Isaac acelerado. Aleluia. Eu agora vou morrer, mas eu tenho que, aleluia, ir até a morte obedecendo ao meu pai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus Pai, meus irmãos, enviou o teu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, para morrer por nós. Como um cordeiro mudo, foi levado perante os tosquiadores, foi indo para o matador, sem abrir a boca. Assim foi Isaac. Só que o Senhor Jesus foi diferente, irmão. Quando chegou a hora, Ele aceitou a morte por causa de mim e de você. Mas em certas partes, Isaac tipificou o Senhor Jesus, levou a lenha. Para quem não sabe, aquela lenha após a morte, no caso, se tivesse, porque, né, no caso, se tivesse que matar Isaac, aquela lenha para acender, para queimar. E a fumaça ia subir para cima, mas é claro que Deus não quer vida humana em sacrifício, no tempo da lei. O Senhor nunca requereu isto. Sim, sacrifício de animais,
Como meus irmãos sabem, aqueles animais cordeiros ali, de um ano para baixo, sem defeito, assim como novilhos, tipificavam o Senhor Jesus. No tempo da lei, meus amados irmãos, quando ele ouve aquela voz: Abraão, não faças tal, menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Eu vejo pela fé o coração de Isaac voltando ao normal. Aquela angústia saiu, aquele desespero saiu, aquela angústia, aquele desespero, aquela tristeza de Abraão saiu, porque não precisou ver o sangue do teu filho correndo em cima daquele altar. E de repente Abraão escuta um animal berrando atrás dele. Aleluia! Agora eu quero apontar para vocês, meus irmãos, o que mais tipificou o Senhor Jesus Cristo nessa passagem. Quando Deus fala: não faça tal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Naquele momento Abraão, aleluia, ouviu, aleluia, um animal berrando atrás dele. Quando ele olha para trás, era um cordeiro ou um cabrito, que o Senhor enviou esse animal não sei de onde. Tinha um pequeno arbusto, um pequeno pé de árvore atrás, e o Senhor enviou aquele cordeiro, e o Senhor, aleluia, pegou aquele cordeiro e enroscou os chifres daquele cordeiro nas galhas, ficou preso. Aquele cordeiro estava tipificando o Senhor Jesus Cristo, que morreu no meu e no teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Aleluia. Se cumpriu quando Isaac diz: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas Pai, e o cordeiro onde está? E Abraão fala: o cordeiro para si Deus proverá, meu filho. Oh, glória, aleluia, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Alegre, contente, eu vejo pela fé, irmão. Aleluia. Ele desamarrando o filho, que estava tudo amarrado para ser morto, desamarrando o filho. Aleluia. Não está registrado, mas é claro, desamarrou o filho. Quem sabe disse para o filho: meu filho Isaac, me ajuda a pegar aqui esse animal, esse cordeiro aqui. Vamos amarrar as patinhas, vamos amarrar as mãos dele agora. Aleluia. E vamos colocar aqui em cima no teu lugar, meu filho. Agora está ali o pai e o filho alegre, porque Deus proveu o cordeiro. Aleluia. Aleluia, os dois alegres, glória a Jesus. Aleluia. Quem nesta noite está alegre porque Deus Pai proveu o cordeiro? Aleluia. Aleluia. Na nova aliança, o cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. O laço quebrou e nós escapamos. Glória a Deus. Aleluia, glória. E a nossa alegria é mais completa, porque esse cordeiro Jesus que morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento abençoado, louvado seja Deus, Abraão agradece a Deus pelo cordeiro provido. Agora ele mata este cordeiro,